Que brasileiro não gosta de ler e como você pode fazer para que o seu filho não entre nessa estatística? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu sou a Bel e esse é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil e te ajudo a saber o que e como ler com o seu filho para que ele se torne um leitor de verdade. Se você está chegando aqui agora, já te inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, porque esse assunto é muito importante. Sim, é verdade, não é só impressão sua, não é só aí na sua volta as pessoas com quem você convive. De forma bem geral, bem ampla, brasileiro lê muito pouco ou não lê. Tem uma pesquisa, Retratos da Leitura de 2019, que mostrou que 48% dos brasileiros que responderam a essa pesquisa não leem nada, não chegam a ler um livro inteiro por ano. E os outros 52% que leem até 2,5 livros inteiros por ano, né? Leem nessa média. Então sim, brasileiro lê muito pouco e eu quero que essa realidade mude. E eu imagino que se você tá aqui, você também quer que essa realidade seja transformada. Porque a gente sabe, eu sei que a leitura tem o poder de transformar a nossa realidade individual. Porque quando a gente lê os livros, eles nos dão um acesso a tantos outros lugares, a tantas outras vidas, e eles ajudam a gente a se desenvolver de uma forma que nada mais faz. Os livros, eles nos trazem um repertório cultural que nos ajuda a desenvolver a empatia, nos faz conhecer outras culturas, outras pessoas, outros lugares e a entender como as coisas funcionam diferentes em outras situações. Os livros fazem com que a gente saia de dentro de nós mesmos e que a gente olhe ao nosso redor. E não é isso que a gente precisa? A gente precisa, enquanto sociedade, aprender a olhar também com os olhos dos outros, para ser mais empático, mais compreensível e entender como as outras pessoas pensam para talvez poder ajudar elas até, né? Ajudar elas a pensarem como a gente pensa também. Mas a gente só consegue transformar essas coisas quando a gente tem empatia, quando a gente se coloca no lugar dos outros. Bom, não é só para isso, né? Não é só isso que a leitura faz com a gente. A leitura faz com que a gente consiga pensar mais sobre as coisas. Ela nos ajuda a desenvolver a memória, ela nos ajuda a desenvolver a atenção e o senso crítico. Quando a gente, né, o senso crítico, na verdade, ele é desenvolvido quando a gente lê do jeito certo, quando a gente lê com criticidade, quando a gente lê se perguntando, analisando, pensando sobre as coisas. E essas todas são habilidades muito importantes que a gente precisa aprender a desenvolver, mas que a gente pode, com muita facilidade, com muita simplicidade, ajudar as crianças a já crescerem desenvolvendo essas habilidades, para que as crianças desde cedo aprendam a pensar com a cabecinha delas, aprendam a não ser enganadas por notícias falsas, né, por pensamentos, por ideologias, por coisas que não fazem parte daquilo que a gente quer, daquilo que a gente ajuda as crianças a serem. Essas são algumas das grandes transformações, dos grandes benefícios que a leitura faz na nossa vida e na vida das crianças, e são alguns dos motivos que me fazem estar aqui lutando para transformar essa triste realidade brasileira em que as pessoas não leem ou leem muito pouco. Mas bom, vamos falar um pouquinho sobre por que isso acontece e como que a gente pode transformar essa realidade? Os brasileiros não leem, não gostam de ler porque eles não aprenderam a gostar de ler. Por que eles não aprenderam a gostar de ler? Porque a grande maioria das pessoas vai ter contato com livros, com literatura, só lá na escola e muitas vezes só lá pelo ensino médio, ou talvez até não no ensino médio, mas quando os livros eles entram num lugar de obrigação. Ou é sei lá, se distribuem livros para as crianças sem muito critério, né? Sem fazer aquele serviço de casamenteira literária que eu costumo falar, né? De escolher livros específicos para crianças de forma que vá conquistar elas. Não, às vezes as crianças só têm ali alguns livros, pega lá, lê, assim, sabe, sem seduzir o jovem leitor.
ou ainda, né, lá no ensino médio, principalmente quando a gente tem que ler alguma coisa que muitas vezes não tá nada contextualizada também e tem que fazer alguma atividade sobre aquilo. Bom, esse tipo de leitura acaba dando sono, acaba deixando a gente entediado e faz com que a gente ache e realmente não goste de ler. E como que a gente pode mudar isso? Isso a gente muda lá no início da infância. Isso a gente pode começar a mudar quando as crianças ainda são bebezinhas, fazendo com que elas tenham um primeiro e ótimo contato com a leitura, fazendo com que o primeiro relacionamento dela com os livros seja um relacionamento apaixonante, seja um relacionamento gostoso, seja um relacionamento, um contato que vá fazer com que elas queiram voltar para os livros, que vai fazer com que elas aprendam a amar, a gostar e queiram desenvolver o costume e o hábito de ler com frequência. Isso é tão importante da gente desenvolver lá no início, dar esse acesso, essa oportunidade para as crianças, porque esse bom relacionamento, quando é desenvolvido, por mais que sim, né, nas montanhas russas da nossa vida, nos altos e baixos, nos momentos em que a gente tem muita coisa para fazer e nos momentos em que a gente está mais tranquilo, assim, as crianças vão saber que elas sempre podem voltar para os livros, que elas sempre podem encontrar nos livros amigos, que elas sempre podem encontrar nos livros aventuras, que elas sempre vão poder ter ali nos livros uma passagem para viajar para algum outro lugar. Aqui eu falo sobre leitura em família, porque é muito importante que as crianças pequenas, que as crianças desde muito cedo tenham espaço e a oportunidade de ter um contato com os livros mais individual, que não acontece na escola, né? Na escola até pode acontecer de vez em quando, claro, né? Mas na escola sempre tem muitas outras crianças para dividir a atenção. O tempo que as crianças precisam para explorar um livro de verdade, esse a gente só tem ali no colinho da mamãe, no colinho do papai, em casa, onde ela tem total atenção. Por isso, se você é mãe, se você é pai, esse vídeo, esse conteúdo aqui, ele é para você, porque você precisa saber da importância do seu papel na formação leitora do seu filho e como essa formação, esse gostar, essa vontade de ler vai poder transformar a vida dele e também o relacionamento de vocês. Porque quando a gente lê com as crianças, quando a gente lê em família, essa é uma atividade que não permite que a gente esteja ali e fazendo outra coisa, como, sei lá, a gente tá brincando de carrinho e tá na cabeça fazendo a lista do supermercado. Não, quando a gente tá lendo com as crianças, a gente tá ali. E a gente tem a oportunidade de ter um momento de troca, um momento de criar laços de afinidade, um momento de troca de afeto, um momento de criar uma ponte entre corações, entre o seu coração e o coração do seu filho, uma ponte que vai e vem, né? Esse momento que a leitura em família nos proporciona, ele é imprescindível para mostrar para o seu filho que você é um porto seguro, que você é aquele lugar para onde ele sempre vai poder voltar, que com você ele pode conversar, ele pode abrir o coração dele, ele pode falar quem ele é, falar dos seus medos, falar dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas preocupações, das suas opiniões. Isso tudo acontece nesse espaço de leitura em família, nesse espaço gostoso, esse espaço de cumplicidade e esse espaço divertido, onde a gente vai trocar histórias, trocar experiências com as crianças. Desde muito cedo, desde que seu filho for bem pequenininho, você já pode ler com ele. E para que esse momento de leitura seja gostoso, seja esse primeiro contato que vai ficar para sempre ali, marcando uma memória feliz, é importante que você leia com alegria, com animação, com vontade de estar ali. É importante que você se deixe envolver por esse momento, pelos livros, pelas histórias também. E isso pode acontecer se você encontrar os livros certos, se você encontrar livros que toquem também o seu coração, livros que te deem vontade de estar ali nesse momento com as crianças. E claro, também é muito importante que você saiba como conduzir esse momento de leitura, né? Saiba o que você pode esperar de uma criança bem pequenininha ali, de um bebê, durante esse momento de leitura, como você pode interagir com ela, como você pode ajudar ela já desde esse início a ir desenvolvendo aquelas habilidades leitoras, a ler com criticidade,
praticidade, a ler pensando e juntando aquilo que está ali no livro com coisas que aconteceram no dia a dia. Como você faz essa interação? Essas são questões que você precisa aprender para não ir assim com muita sede ao pote, né, e forçar a barra com a sua criança, mas também não exigir não é a melhor palavra, mas não explorar, não incentivar, não dar a oportunidade de ela se desenvolver o tanto quanto ela pode. Porque as crianças, quando a gente dá a oportunidade, quando a gente dá o estímulo necessário, elas nos surpreendem. Eu sei que esse talvez seja um mundo novo para você, né? Talvez se você tá aí com seu primeiro filho, se você tá entrando nesse mundo agora, talvez os livros infantis não sejam assim um ambiente que você domina muito, um ambiente que você conhece muito. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a caminhar por esse caminho, para te ajudar a desenvolver a leitura em família na sua casa. Eu quero te ajudar a encontrar os livros certos para você e a te ajudar também a saber como conduzir a leitura. E eu faço isso através do Leitura em Família, que é o meu programa completo, que é um curso que tem 7 módulos com 28 aulas que cabem na sua rotina, porque são aulas pequenininhas, aulas de 10, 15 minutos no máximo, onde eu te ensino tudo que você precisa saber para ler com seu filho, sendo o seu filho bem pequenininho, né, desde bebezinho até uns seus 6, 7, 8 anos. Eu te ajudo a andar pela infância do seu filho com os livros. Dentro do Leitura em Família, além de todas essas aulas, você vai encontrar desafios que vão te ajudar a colocar em prática todo o conhecimento que você vai aprender ao longo dos módulos. Lá você também vai ter acesso à melhor seleção de livros infantis que eu já disponibilizei, que é a Biblioteca da Bel, que é um acervo que é atualizado constantemente, onde eu coloco, além dos livros, uma ficha sobre eles, um mapa de leitura, um guia que vai te ajudar a saber como usar cada um desses livros, como explorar mais a leitura e até pensar em atividades ou brincadeiras que você pode fazer através dessas histórias. Além disso, no Leitura em Família a gente tem um grupo de troca, um grupo de conversa, onde eu estou disponível para tirar todas as suas dúvidas e ainda, uma vez por mês, nós temos uma aula ao vivo com temas variados que nós escolhemos lá dentro daquele grupo. Já tivemos aulas sobre leitura em inglês com as crianças, já tivemos aulas sobre como fazer a transição de livros ilustrados para livros de capítulos e ainda vamos ter muitas outras aulas. E vai ser um prazer ter você por lá. Para se inscrever no Leitura em Família é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A leitura em família é um investimento muito importante para o momento atual, para o momento presente da sua família e para o futuro dela também. Com a leitura em família, vocês vão criar memórias e laços profundos e verdadeiros com as crianças. Laços que não vão se desfazer conforme a criança for crescendo. Laços que vão se manter cada vez mais firmes, que vão ajudar vocês a estarem cada vez mais unidos e que vão ajudar também o seu filho a se tornar uma pessoa cada vez mais forte. E por hoje é isso. Espero você lá no Leitura em Família. Boas leituras e boas histórias. Tchau!